Existe uma referência, um texto que diz que, lá nos idos do início do século XX, um certo homem queria vender uma chácara que ele possuía, com a qual ele já não estava tão animado mais. Então ele procurou o famoso poeta Olavo Bilac e pediu que aquele poeta elaborasse para ele um anúncio, para que ele pudesse colocar no jornal. Ele disse assim: olha, você conhece tão bem o meu sítio, você sabe como ele é, talvez você possa colocar em palavras de uma forma que eu possa vendê-lo mais rapidamente. Então, naquele mesmo momento, o poeta tomou um lápis, um pedaço de papel e escreveu o seguinte anúncio: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila nas tardes na varanda. Aquele homem pegou aquele anúncio, colocou no bolso, se retirou. Após algum tempo, eles se reencontraram e Bilac perguntou para ele: e aí, conseguiu vender o seu sítio, sua chácara? E disse: eu vender aquela preciosidade? De modo nenhum. Quando eu li o seu texto, eu desisti completamente da minha intenção. Quando eu li esse texto, quando eu li esta ilustração, eu comecei a pensar no quanto a gente perde o viço das coisas importantes. O quanto nós nos desanimamos por uma série de facetas, de situações da nossa vida, e que nos desviam de certos alvos, de certos objetivos, de certas propostas que nós temos para a nossa vida. Como muitas vezes os nossos olhos, que lutaram por tantas coisas, nos se tornam embaçados e nós deixamos em segundo plano coisas importantes. E entre estas coisas que muitas vezes nós deixamos em segundo plano está o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo. Com o tempo, com as vicissitudes da vida, os problemas que surgem, as lutas, o trabalho, nós começamos a relegar este relacionamento a um plano secundário. E por isso, nesta noite, querido, eu quero convidar você a não ouvir o anúncio do poeta, mas a olhar para o relato do poeta sacro, poeta sagrado, que registrou em forma poética, inspirado pelo próprio Deus, o Salmo 119. E quem sabe, através da experiência do poeta, do salmista, ter revitalizado a sua vida com Cristo, o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como você tem se sentido, o que você tem feito, mas eu sei que a vida cristã tem altos e baixos. E muitas vezes, devido à profunda correria, a grande correria que nós temos nos envolvido, tem sido mais baixos do que altos. O poeta, o salmista, que também é poeta, ele escreve a respeito dessa vivência e de quanto esta compreensão da glória de Deus, da beleza, não de um terreno, de um sítio, de uma chácara física, material, mas a beleza da vida espiritual deve nos contagiar todos os dias. Da capacidade de ter olhos para ver a grandiosidade da obra de Cristo em nosso favor. Não apenas a grande e maravilhosa obra na cruz que nos salvou, mas a obra que Ele realiza todos os dias conosco. Eu gosto muito do Salmo 119, talvez em algum momento dos anos em que passei aqui eu tenha dito isso, e se você já ouviu, ouça novamente.
O Salmo 119 é conhecido como um salmo que fala da palavra de Deus, um salmo acróstico, que, usando as letras do alfabeto hebraico, vai exaltando e construindo estrofes sobre estrofes a respeito da palavra de Deus. Mas eu tenho aprendido que o Salmo 119, ele não é apenas uma poesia, um acróstico, que fala de forma mecânica da palavra, mas ele fala de um relacionamento real. Ele fala do relacionamento do salmista com aquele que é a palavra revelada. E eu tenho plena convicção de que o Salmo 119 fala do relacionamento de um homem com aquele que é o seu Salvador. Muito embora o salmista tenha vivido centenas de anos antes de Cristo, ele registra um relacionamento vívido com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, que se refletem no que hoje nós podemos vivenciar, não apenas com a palavra, mas com o autor dela, com aquele que a palavra revela, Cristo Jesus. Há muitas situações que o Salmo descreve. O Salmo fala do encontro com Cristo. O Salmo fala das experiências com Cristo quando nós estamos enfrentando problemas, dificuldades. Mas particularmente nesse trecho que lemos, o salmista para de olhar para a vida e compará-la com as suas lutas e compará-la com os benefícios de Cristo, mas ele para, como se ele fizesse um parênteses e dissesse: eu tenho que perceber, eu preciso compreender qual o valor do meu relacionamento com esta palavra. Ele começa, lá no versículo 57, dizendo: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Ele começa reafirmando o seu compromisso com Cristo, o seu compromisso com a palavra de Deus, com o viver para Deus. Ele havia dito, lá no comecinho do Salmo, no verso 4, ele diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ele tinha essa convicção, ele tinha abraçado esta causa da palavra, que ele diz que era o motivo e era um meio de bem-aventurança. Bem-aventurados os que consideram a palavra de Deus. E agora então ele inicia esse trecho do Salmo dizendo assim: o Senhor é a minha porção. A Bíblia NVI parece que traz: o Senhor é a minha herança. Tu és a minha herança. Ele sabe que se há algo que é importante para ele, se há algo que é de suma relevância para a sua vida, é o Senhor. E por isso ele tem um compromisso com a palavra de Deus. E por isso ele tem um compromisso de relacionamento com Deus. Ele reafirma isso logo no início do Salmo. Ele diz: olha, o de mais precioso que eu possuo. Eu gosto da palavra, tu és a minha porção. Se não me engano, eu não sei se a versão corrigida ou alguma outra versão que diz assim: o Senhor é o meu quinhão. Eu gosto dessa palavra, né? Eu me lembro dos antigos que diziam: eu tenho um quinhãozinho, né? Um pedaço de terra. Aquilo que eu possuo. Geralmente se refere àquilo que alguém tem de mais importante. Pessoas talvez humildes, pessoas muitas vezes humildes, que possuem algo, que aquilo onde ele se abraça como a sua posse. E o salmista diz que aquilo que ele abraça não é um pedaço de terra, não é uma casa, não é um terreno, mas é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus da palavra. Ele então diz: tu és, Senhor, a minha porção, e é por isso que eu fiz um compromisso contigo. Sabem, irmãos, nós um dia, pelo agir do poder de Deus, nós somos capazes de descobrir esta beleza. Eu tenho certeza que em um momento da tua vida você derramou lágrimas diante daquilo que Deus fez por você, talvez na sua conversão, talvez depois dela, talvez depois de uma grande luta.
E naquele momento, cheio de gratidão e de alegria e da experiência do poder de Deus, você disse: isso é a coisa mais importante que eu tenho para a minha vida. Que coisa maravilhosa! E o salmista então reafirma isso. Ele reafirma essa certeza de que esse seu compromisso, eu disse, ele afirma aqui, no versículo 57, eu disse que guardaria as tuas palavras. Eu fiz um compromisso contigo. E eu sei que esse compromisso não foi em vão. Esse compromisso é um compromisso que vale a pena. É um compromisso que tem substância, que tem sustentação. E ele se revela em cada passo da minha vida. O salmista continua e me perdoem se eu não seguir as divisões naturais, que eu coloquei até mesmo no boletim, mas eu prefiro caminhar, versículo a versículo, com o salmista, tentando entender o que ele quer dizer. O tema da estrofe é justamente essa, o Senhor é a minha porção. E ele então diz aqui no versículo 58, eu imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim segundo a tua palavra. Na sua versão deve estar assim, eu imploro a tua graça, tem misericórdia de mim. Ele usa duas palavras, eu gostei dessa construção da NVI, porque ele usa a palavra graça e misericórdia. Duas palavras que muitas vezes nós usamos substituindo uma pela outra, mas que na verdade elas se complementam. Uma diz respeito ao favor de Deus, à bondade de Deus de nos dar aquilo que nós não merecemos, de nos agraciar com bênçãos, com capacitações, com ministrações de dons de Deus em nossas vidas, sendo que nós somos pecadores. E a sua misericórdia, que é a sua intenção de perdoar e de não nos dar a punição que nos é devida. Antes disso, de lançar sobre Cristo todos os nossos pecados. Graça e misericórdia falam de provisão. É a provisão de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para a vida cristã, se ela está ficando um tanto quanto embaçada, entenda que viver com Cristo é ter continuamente disponível para a sua vida a graça que te dá condições de enfrentar qualquer situação. É ter disponível para a tua vida a graça de Deus que te capacita para ser crente de verdade. É ter disponível para a tua vida a graça de Deus que te dá condições de reagir corretamente em meio a afrontas, a circunstâncias difíceis. E ao mesmo tempo é ter disponível para a tua vida continuamente a misericórdia de Deus. A misericórdia que perdoa os seus pecados, que te restaura e que te levanta depois de uma queda, que diz para você: endireitai as mãos descaídas e os joelhos trôpicos e fazei caminhos retos para vossos pés. Que te diz: alguém te condena, nem eu, vá e não peques mais. O que mantinha o salmista com uma visão vívida da vida cristã, ou da vida com Deus, já que falar de vida cristã, um salmo parece um anacronismo, mas da vida com Deus, que é o reflexo da vida cristã. Ele era tão igreja quanto eu, lembre-se disso, assim como nós somos o Israel de Deus. Mas ele mantinha isso vivo diante dos olhos, porque ele cria que em nenhum outro lugar ele encontraria a provisão que ele tem no caminho da fé. Ah, queridos, muitas vezes os cristãos abandonam, deixam lá o seu sítiozinho
capengando e vão alugar uma casa na cidade, no meio do tumulto. Muitas vezes os crentes deixam de lado o lugar da provisão de Deus e começam a cavar cisternas rotas que não retêm água. Têm os seus olhos embaçados, não percebem a riqueza que possuem e começam a procurar nos lugares errados provisões que não podem suprir as suas necessidades. Mas o salmista tem a certeza de que ele pode. E por isso ele acorre a Deus. Ele se socorre em Deus. E ele diz: imploro de todo o coração a tua graça. Tem misericórdia de mim, compadece de mim, segundo a tua palavra. Mas um outro fato que faz com que os olhos do salmista não se tornem embaçados diante da vida com Deus, e que serve de nós para um exemplo da nossa vida com Cristo, é saber que Cristo tem traçado para nós um caminho muito melhor do que nós podemos traçar pelas nossas próprias mãos. Ele diz aqui: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Versos 59 e 60. Veja de novo. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. O salmista, ele está olhando para a sua vida, veja, ele está considerando os seus caminhos. Ele está olhando a forma como ele tem agido. Ele está olhando as atitudes que ele tem tomado. Está considerando as palavras que ele tem dito, as pessoas com as quais ele tem se envolvido, os planos que ele tem traçado para a sua vida. E ele então compara os resultados, aquilo que ele tem obtido, as coisas que ele tem conquistado, e ele olha para aquilo, olha para o que tem feito e olha para a palavra. Olha para o caminho que ele tem traçado pela sua mão e olha para o caminho que Deus tem traçado para ele. E o que ele diz no verso 59 é que ele volta os seus passos para os testemunhos de Deus. Ele se apressa, ele não se detém, ele não perde tempo. Quando ele olha para a palavra, quando ele olha para aquilo que Cristo tem proposto para a sua vida, ele percebe o quão indescritivelmente superior são os caminhos que Deus tem tratado. É verdade? Quem nos conduz no caminho de justiça, segundo o Salmo, Davi no Salmo 23, é o Senhor, é o nosso pastor. Ele leva-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas muitas vezes, nós, ovelhinhas tolas, queremos nos enveredar pelos arbustos, pelos espinheiros. E o salmista nos conclama e ele oferece a si próprio como exemplo, dizendo: eu, quando considero os meus caminhos e comparo com os caminhos de Deus, eu não perco tempo. Eu corro para os caminhos de Deus. Eu busco viver os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são inigualáveis. Eu não posso me deixar cegar pelas propostas. Quando eu estava estudando esse salmo, eu me lembrei de algumas histórias infantis, particularmente da história do Pinóquio, onde o seu mestre, o seu criador, que tinha uma proposta para ele, mas ele preferiu os caminhos da diversão e de satisfazer-se a si mesmo, e entra em grande apuro.
E comecei a pensar, o quanto uma historinha infantil reflete, de certa forma, uma verdade. Quantos de nós tem se afastado dos propósitos que Deus tem considerado para as nossas vidas? E tem entrado em grandes apuros, em situações difíceis, em situações complicadas, que depois são difíceis de desenrolar, de desembaraçar. Porque não param, não são capazes de dar uma pausa na sua vida. E então considerar os seus caminhos, não a partir das suas intenções, dos seus propósitos, dos seus objetivos, mas a partir da palavra de Deus. O salmista diz: o Senhor é a minha porção, por isso eu sei que nele eu posso encontrar a provisão. Não tem por que me afastar disso, não tem por que achar que isso é de qualidade inferior. Eu não tenho por que deixar em segundo plano esse relacionamento, porque ele é provisão para mim. O Senhor é a minha porção, e Ele propõe para mim, Ele dispõe para mim de um caminho inigualavelmente superior a todos os outros que eu possa traçar e possa fazer. Mas o salmista continua, e ele vai dizer assim no verso 61, laços de perverso me leiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Laços de perversos me leiam, contudo não me esqueço da tua lei. Eu não sei exatamente como está, eu não anotei eu não tenho aqui o texto da NVI, eu anotei algumas, mas a ideia é de que Deus é proteção. Deus é a nossa segurança. Veja, Ele não apenas é provisão para que vivamos real e intensamente. Ele não apenas é aquele que nos mostra o caminho mais correto e melhor para seguir, mas Ele também é a nossa proteção. Comparando de novo o Salmo 119 com o Salmo 23, é Ele quem diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E lá, no final do Salmo 23, Davi diz: Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Ele é lugar seguro, Ele é proteção para a minha vida. Eu tenho uma vida para ser vivida, onde eu tenho provisão, onde eu tenho um caminho largo para andar, eu não preciso entrar por atalhos. Tenho proteção dos inimigos. Aonde mais eu encontro isso? Deus está propondo para mim uma vida, um relacionamento que me garante as coisas essenciais. Quantos de nós têm lutado por proteção? Há pouco aqui nós ouvimos o nosso irmão falando a respeito de nós sairmos. Nós vivemos amedrontados pela violência que se avoluma. Hoje pela manhã mesmo, minha esposa estava conversando com um dos rapazes da igreja, que sofreu um assalto na porta da empresa dele e levaram o celular. Ele comprou um celular, roubaram o carteiro. Ele teve que brigar com a empresa para dizer que ele não recebeu, para poder pegar o outro. Um direto e um indireto. Isso está cada vez pior. Mas Deus nos garante que Ele cuida de nós. Não, queridos, não estou dizendo aqui que Ele vai nos livrar de todos os problemas, você nunca vai ser assaltado se você querer. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus cuida da nossa vida. Ele cuida da minha vida e da tua. Se é um lugar que eu estou sob cuidado constante. E até mesmo as coisas ruins que me acontecem estão sob o controle de Deus. É no caminho da palavra de Deus, no caminho do meu relacionamento com Cristo, no caminho do meu relacionamento com Deus.
É um caminho que certamente não vai me livrar de todas as intempéries da vida. Mas onde eu tenho a garantia e a segurança de que quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais eu tenho de passar, elas estão sob controle. Não meu, mas do Deus que controla todas as coisas. Os inimigos, diz o salmista, eles fazem laços para mim. Mas eu não me esqueço. Não me esqueço da tua lei. Eu não me esqueço da lei de Deus. No versículo 65 ele diz assim: companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. E a grande questão, querido, é que o caminho de Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, vivido com Cristo, é um lugar onde nós temos provisão, é um lugar onde nós temos a proteção de Deus, é um lugar onde nós podemos andar tranquilamente, porque o caminho é largo, é protegido, Deus está ali, Ele prepara um caminho maravilhoso para a gente. E é um lugar onde nós não andamos nunca sozinhos. Até Elias, nas suas lutas com Deus, se sentiu sozinho, solitário. E depois de enfrentar os profetas de Baal, quando foi ameaçado de morte por Jezabel, ele saiu lá do Monte Carmelo, atravessou toda a Palestina, passou pelo Negueb, foi lá para a península do Sinai, no Monte Horebe, entrou numa caverna e se escondeu. Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ainda tem muito para fazer. Não, Senhor, fiquei sozinho. Você não está sozinho. Há 70 mil que não dobraram os joelhos diante de Baal. O salmista diz assim: não, eu estou num caminho que eu não estou sozinho. Já sentiu essa sensação? E às vezes o mundo nos quer fazer sentir assim. Você é o diferente. Você está na contramão das coisas. Você tem que ser mais moderninho. Você tem que ser mais liberal com essas coisas. Você é muito quadrado. E às vezes as pessoas querem nos fazer sentir como se nós fôssemos peixes fora d'água. Só nós estamos errados, todos estão certos. Principalmente no trabalho, não é assim? A pressão. Por que você não vai com a gente? Tua religião não permite? E você tem medo do quê? E começam a fazer uma pressão sobre nós. E muitos crentes cedem. Muitos querem se igualar. Muitos querem fazer o que os outros fazem. Mas o salmista diz assim: eu não estou sozinho. Eu sou companheiro de todos aqueles que temem o teu nome. Eu tenho um grande número de irmãos que crê no mesmo Deus, que professa a mesma fé, que tem a mesma expectativa de provisão, que trilha o mesmo caminho, que tem a mesma perspectiva de segurança, do controle daquele que cuida de todas as coisas. Eu tenho pessoas com as quais eu posso ombrear e caminhar à frente. Eu tenho pessoas com as quais eu posso compartilhar o meu relacionamento e juntamente com elas crescer nesse relacionamento. E isso me sustenta, isso me ajuda, isso me levanta, isso me faz caminhar. Mesmo que eu tropece aqui, eu estarei sempre continuando em direção ao alvo. Porque o Senhor é minha porção, o Senhor é a minha herança. Ele me propõe algo melhor do que os homens podem oferecer. E eu não preciso me ver tentado. Não preciso me deixar induzir por esses homens ímpios. Mas tenho que olhar para aquilo que Deus propôs para mim. Há tanta gente comigo, do meu lado. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim:
principalmente os jovens, né? Parece que somos uns poucos que creem e que querem levar essa fé firme, de verdade. E eu vi muitos jovens mesmo, que viviam uma fé muito superficial, crentes. Eu até não posso duvidar da fé deles, da conversão deles, mas que viviam na igreja e que em alguns momentos não pareciam cristãos, não queriam, viviam para realizar pequenos atos religiosos. E algumas vezes eu ficava, Senhor, como é que a gente pode tocar o coração dessa geração? Quantas vezes eu preguei pensando de que modo eu posso atingir essas pessoas que estão tão apegadas à sua vida secular, tão secularizadas. E esse ano Deus me fez passar por uma experiência tremenda. Eu assumi uma igreja nova para pastorear a partir desse ano de 2015. E eu comecei o ministério na primeira semana inteira, né? Depois do dia 5 em diante, depois do dia 5 de janeiro, nós fizemos a nossa semana de oração. Nós não começamos no dia 1º, começamos no dia 5, fomos até o final, até o dia 10. E nós estávamos ali, segunda-feira, veio um grupo bom da igreja, terça. Na quarta-feira apareceram 2 rapazes. Eu não conhecia a igreja, para mim, eram pessoas da igreja. Fizemos a reunião de oração, ao término, 2 rapazes, seus 20 e poucos anos. Ao término, me disseram que eles eram visitantes. Eu estranhei, né? 2 jovens de 20 e poucos anos, numa reunião de oração de quarta-feira. Aí fui conversar com eles, não, pastor, nós somos uma igreja tal, mas a gente está procurando substância da palavra de Deus e nós viemos conhecer a igreja. Na outra quarta-feira eles estavam lá. Não era semana de oração, era estudo bíblico, mas eles apareceram. E na outra quarta-feira de novo, e na outra quarta-feira de novo. E aí eles foram na escola dominical, foram no culto à noite. É como se Deus dissesse, Marco, você está duvidando do que eu posso mover corações? Jovens que hoje são um gozo para o meu coração. Porque eles creem neste Deus que é a sua porção. Eles creem nesse Deus que é a provisão que eles precisam de fato. Eles creem nesse Deus que lhes mostra o caminho inigualável. Eles creem neste Cristo que os protege, que cuida deles de modo que nenhuma circunstância está fora de controle. Eu gosto de usar essa expressão. Não é que nenhuma circunstância má vá acontecer com eles, mas que nenhuma circunstância está fora do controle desse Deus. Eles creem neste Deus que os separou e que dá juntamente com aquilo que fez neles um grupo de pessoas, de irmãos, para caminharem com eles. Nós não estamos sozinhos. Nem o pastor está sozinho. Nem os presbíteros estão sozinhos. Deus tem levantado homens, e até jovens, que poderiam estar aí envolvidos como a grande maioria da juventude do mundo, do Brasil, em coisas terríveis, mas que querem servi-lo, porque sabem que esta é a nossa porção. Esta é a nossa herança, que supera qualquer outra oferta vazia, enganosa do inimigo das nossas almas. Qualquer outra oferta ilusória dos nossos corações. É por isso que o salmista termina, e eu gosto como ele termina essa estrofe. Primeiro no versículo 62, ele diz assim: levanto-me à meia-noite para dar graças por causa dos teus juízos. Porque os teus juízos me mantêm firme.
porque os teus mandamentos me sustentam, porque essa certeza, a certeza da tua provisão, a certeza do caminho que o Senhor traça para mim, a certeza da tua proteção, a certeza dos companheiros que estão comigo no caminho, me sustentam, e eu lhe dou graças. E eu preciso dar graças todos os momentos, todas as horas, e quero levantar até mesmo de madrugada para te agradecer. Veja, interessante, ele não levanta de madrugada para buscar Deus, mas ele levanta à meia-noite para dar graças a Deus, para oferecer a Deus ações de graças por aquilo que Deus ofereceu para ele, uma vida vívida, com a presença do Espírito Santo. E então, depois de considerar todo o favor de Deus a seu respeito, ele conclui no verso 64, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Queridos, parece até um contrassenso. Hoje em dia, você diz, o mundo está repleto de maldade. Não é isso que as pessoas dizem? Você liga a televisão, você vê só tragédia. Os homens estão ficando cada vez mais amargos. As pessoas começam a conversar e a dialogar no trabalho, e é só contar e compartilhar tragédias. Mas o crente em Jesus Cristo consegue, a despeito da circunstância caótica em que o mundo se encontra, consegue perceber nele a bondade de Deus espalhada em todo lugar. A bondade de Deus cuidando do homem apesar da sua maldade. A bondade de Deus mantendo o mundo apesar da destruição que o homem se encarrega de fazer contra a natureza. O crente consegue perceber a ação de Deus, mantendo as pessoas, mantendo vidas, mesmo no meio das maiores tragédias, mas principalmente na sua própria vida. Ele consegue perceber que, a despeito de nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, num mundo que sofre as consequências do pecado, num mundo que, segundo as palavras de Moisés, no Salmo 90, no qual nós passamos a nossa existência sob a ira de Deus. Os nossos dias se passam sob a ira de Deus, não porque a ira de Deus está sobre nós, porque ela foi desviada, não a ira que irá consumir os ímpios, mas a ira de Deus que paira sobre a humanidade por causa do pecado. Mas a despeito dessa condição degradante que o mundo se encontra por causa do homem, o verdadeiro, aquele que tem os olhos abertos para a grandiosidade da palavra de Deus, vê o quanto Deus é bondoso. Eu conversava com um rapaz que tem estado muito entristecido por algumas circunstâncias da vida dele. E ele tem uma necessidade de olhar para o passado, olhar para os momentos de paz e alegria e dizer por que ele foi embora, por que esses momentos se dispersaram. E eu pensei comigo, rapaz, o que você está fazendo? É como se ele dissesse, a bondade de Deus estava lá, quando eu estava feliz. Mas agora a bondade de Deus se afastou de mim. Aqueles que compreendem o que é pertencer a Deus, o que é ter sido comprado pelo sangue de Cristo. Ele não diz, a bondade de Deus se manifestou, mas agora não há bondade. Mas ele diz, como o salmista, a terra está cheia da bondade do Senhor.
E para perceber essa bondade, eu preciso conhecer o meu Senhor. Eu preciso me relacionar com Ele. E quando eu me relaciono com Deus, eu sou capaz de ver a bondade dEle nos lugares mais impossíveis de serem vistos pelos homens naturais. Um bom fotógrafo é aquele que consegue tirar beleza das situações mais adversas. Já viram isso? Algumas fotos tiradas em situações terríveis chamam a nossa atenção. Porque o olhar do fotógrafo consegue perceber a beleza onde a grande maioria das pessoas só consegue ver tragédia. O crente tem que ter um olhar de um bom fotógrafo e perceber a bondade de Deus, onde a grande maioria das pessoas só consegue enxergar a ausência dele. Perceber a presença santificadora, protetora, mantenedora de Deus, onde os homens preferem não olhar e não enxergar Deus ali. Quando nós reavivamos o nosso relacionamento com Deus, quando nós conseguimos olhar do modo certo para a figura, como aquele homem que deixou de ver o seu sítio apenas como um lugar oneroso, talvez como um casebre, mas como um lugar que poderia ser um lugar que agradasse o seu coração, com a beleza, com as coisas maravilhosas que Deus havia colocado ali. Quando nós conseguimos olhar para a nossa vida como um lugar, a vida cristã, como um lugar onde nós temos benefícios, e não responsabilidades apenas, não deveres, um lugar onde nós estamos sob os cuidados do Deus eterno, nós podemos dizer: Senhor, eu quero te dar graças, porque sei que a terra está cheia da tua bondade. Você consegue ver isso? Como tem sido o teu relacionamento com Cristo, meu querido? Como você tem olhado para a sua vida cristã? Espero que você não tenha, como alguns, se lamentado um dia ter tomado essa decisão e estar olhando mais para fora da vida cristã do que para dentro dela. Mas também espero que você não esteja olhando para a vida cristã como algo que você tem que levar. Tipo, fazer o quê? Faz parte. Mas que você olhe para ela com a beleza que ela possui, com as características que ela possui, com os benefícios que ela traz para você. E que ao cair de cada noite, ao nascer de cada dia, você agradeça a Deus por não ser cego como os outros homens, por não ser insensível como os homens mortos em seus delitos e pecados, por poder ver o mundo não pelos olhos carnais, mas pelos olhos de Deus. E aí você sinta a vontade de viver para Ele cada vez mais intensamente, em nome de Jesus.